trabalhar as figuras geométricas planas, a gente tem muito mais facilidade de trabalhar. Quadrado, triângulo, círculo e retângulo. Os blocos lógicos ajudam muito a gente nesse trabalho, não é verdade? Mas, quando o assunto é as figuras geométricas não planas, às vezes a gente tem determinadas restrições achando que são conteúdos difíceis para o nosso aluno dos anos iniciais, por que não na educação infantil, né? Só que, dependendo da forma como a gente abordar, essas figuras geométricas não planas ou espaciais ou tridimensionais, elas podem ser denominadas dessas três formas, de acordo com a maneira que a gente abordar, vai ficar muito mais fácil para o aluno, porque essas figuras, elas fazem parte do dia a dia do aluno, né? Qual a criança que nunca brincou, por exemplo, com a bola de futebol? E a bola de futebol, que a criança chama de bola, nada mais é do que uma esfera no mundo da matemática, né? Só tem a questão da nomenclatura. Objetos de dentro de casa, eles também são figuras geométricas não planas, né? E os objetos que estão em sala de aula também. Produtos que a gente compra no supermercado, como por exemplo, a caixa de creme dental. Ela é uma figura espacial ou uma figura tridimensional, né? O potinho de chiclete também é um cilindro isso aqui, né? Se você tem também, a criança leva para a escola, né, no estojo de limpeza, o porta-escova de dente. Também é uma figura tridimensional. Às vezes, até mesmo, por exemplo, essa aqui é uma vela, né, aromatizada, ela tem o formato de uma pirâmide. Então, os brinquedos das crianças, elas também estão relacionadas a alguma forma tridimensional. Então, essas formas, elas fazem parte do dia a dia dos alunos. A gente só precisa abordar da maneira correta, fazendo essa relação entre o que elas manuseiam diariamente, seja na escola, seja em casa, brincando com os colegas, e os conceitos matemáticos. De acordo com o ano de escolaridade que você estiver trabalhando, você avança esses conceitos, essas nomenclaturas, né? Ou você trata só a correspondência entre uma figura tridimensional e um objeto do dia a dia. Vamos lá saber como essas figuras se classificam, né? Porque estou chamando todas elas aqui de figuras tridimensionais ou figuras não espaciais, mas elas têm uma classificação. E a partir dessa classificação, a gente pode ir associando os objetos do dia a dia, inclusive construindo. Quer saber como é que a gente pode fazer isso? Vou mostrar para vocês agora. Quando eu falo para vocês de figuras tridimensionais ou figuras espaciais, todas essas aqui são figuras espaciais, tá certo? E quando é que a gente diz que uma forma ela é espacial, ela é tridimensional? Quando ela tem volume. Veja que todas essas peças, elas têm volume. Elas têm largura, ela tem altura, ela tem volume. É diferente, por exemplo, de uma folha de ofício, como essa que eu tô aqui, essa meia folha de ofício. Se a gente colocá-la sobre a mesa, né, ela fica totalmente sobre a mesa, ou seja, ela não tem volume, né? Ela tem apenas duas dimensões. A figura tridimensional, ela vai ter volume, porque ela vai ter altura também, e ela vai estar cheia, vamos falar assim, para ficar uma linguagem mais compreensível para os alunos, tá certo? Só que a gente chama tudo de figura tridimensional, mas elas estão dentro de uma classificação. E aqui eu já coloquei elas organizadas em 3 grupos para facilitar essa classificação. Alguém pode perguntar assim: Carmélia, quando é que a gente qual é o ano de escolaridade que eu posso trabalhar todas as formas? Eu não gosto de associar ano de escolaridade a conteúdo. Por quê? Porque às vezes o aluno está no 3º, no 4º, até mesmo no 5º ano, e ainda não tem determinados conhecimentos. Então não adianta dizer, no 5º ano já dá para trabalhar todas essas formas. Mas se o aluno nunca fez nenhuma atividade de comparação de figuras tridimensionais com objetos do dia a dia, então ainda há muita coisa a ser trabalhada, não é verdade? De todo modo, nesse vídeo, a gente vai tentar dar o máximo de informações e aí vocês vão fazendo as devidas adaptações para a turma e para os alunos que vocês estiverem lecionando para eles, tá certo? Aqui eu coloquei as figuras tridimensionais
agrupadas em 3 classificações, né? Primeiro, na verdade, elas são classificadas entre poliedros e corpos redondos. Aqui são os corpos redondos. Dá pra gente ver que ela tem formas arredondadas. O corpo redondo, ele poderá rolar, né? A esfera, né, que eu falei no início do vídeo, que é a famosa bola, que as crianças chamam, denominam assim. Mas, matematicamente falando, é a esfera. Ela vai rolar sempre. Mas o cilindro, ele só vai rolar se a gente colocá-lo de lado, não é verdade? Então, não é bom a gente dizer que os corpos redondos são as figuras que rolam. A gente deve dizer que os corpos redondos são as figuras que poderão rolar. O cone, por exemplo, ele não vai rolar da forma como ele está aqui, apoiado na base. Ele só vai rolar se a gente colocá-lo de lado. E a associação que eu falei ó, aqui, por exemplo, é uma tampa de perfume. Essa tampa de perfume é um cilindro, né? O potezinho do chiclete é um cilindro. O pote de massinha é um cilindro. Então, dependendo do ano de escolaridade que você estiver trabalhando, você pode apenas mostrar o sólido, disponibilizar vários objetos do dia a dia e pedir para o aluno fazer essa associação. Qual é o objeto do dia a dia, qual é o objeto que a gente tem em sala de aula, que você tem em casa, que se associa a essa figura, né? A princípio não precisa trabalhar nomenclatura, só mesmo a parte visual, tá certo? Então, em relação aos corpos redondos, são esses conceitos que a gente pode ir trabalhando. E desse outro lado aqui, esses outros 2 grupos, o que significa? Todos esses outros elementos aqui, exceto os corpos redondos, a gente chama de poliedros. Só que dentro dos poliedros, as figuras tridimensionais se dividem em 2 grupos. As pirâmides, tá certo? E os prismas. E como é que a gente pode ajudar a criança, o aluno, né? Que pode ser também o aluno, por exemplo, da educação de jovens e adultos, a diferenciar o que é um prisma e o que é uma pirâmide. A característica sine qua non para ser uma pirâmide é esse vértice aqui, ó, superior, que a pirâmide tem, tá certo? É diferente do prisma, que todo prisma ele vai ter uma base na face superior e uma base na face inferior. E detalhe, essas bases elas serão iguais. Aqui a gente tem uma figura que tem 6 lados, é um hexágono. Significa dizer que a outra base também será um hexágono, tá certo? Inclusive, essa base é o que dá o nome do prisma. A gente pode dizer que esse prisma é um prisma hexagonal, porque quem denomina o nome do prisma é a base, tá certo? Então, todos esses são prismas, porque tem 2 bases, e todas essas são pirâmides, porque tem esse vértice aqui no lugar, vamos dizer assim, da face superior. Na face superior, aliás, não existe a face superior, existe apenas o vértice, né? E aqui, ó, tem uma única base, né? A base aqui é um quadrado. Essa base também dá o nome da pirâmide. Isso aqui é uma pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrado. E os objetos do dia a dia também se adequam, né? Também se assemelham a essas figuras. A vela que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, ela tá aqui nesse grupo, né? A caixa de creme dental, ela tá aqui nesse grupo, ela tem 2 bases. E assim, se a gente apoiar a caixa de creme dental nessa posição, a base dela passa a ser essa aqui, a base superior, que é o retângulo, e a base inferior, que é outro retângulo. Então, isso aqui é um prisma retangular. Onde a gente apoiar, vai ser a base considerada, tá certo? E aí, além dessa associação, qual objeto do dia a dia se assemelha a determinado sólido geométrico? A gente pode trabalhar também a planificação desses sólidos, que não vai ser contemplado nesse vídeo, e a gente pode trabalhar também a construção desses sólidos, né? Porque se a gente avançar, como eu já falei para vocês, dependendo do ano de escolaridade, se a gente avança, a gente não trabalha somente a associação desses sólidos com objetos do dia a dia. A gente quer trabalhar também a construção. Como é que eu construo, por exemplo, esse cubo aqui, né? Esse cubo, matematicamente falando, né? Pode ser chamado de prisma quadrangular, mas então ele tem um nome especial, né? Ele chama de cubo, porque todas as faces são iguais.
não só a face superior e a face inferior. E como é que eu posso construir esse cubo? Vou construir esse cubo, mas eu poderia construir qualquer uma dessas figuras, tá bom? Vou construir o cubo porque eu já fiz aqui um quadrado, como vocês estão vendo. E aqui eu tô usando palito de dente e bolinhas feitas com massa de modelar. Como é que eu posso fazer esse cubo? Veja que eu já reproduzi aqui o quadrado. Esse quadrado está representando o quadrado da base. Então, eu vou colocar palitos aqui, espetar, que fica fácil de espetar, porque como é massinha, né? É molinho, tá? Esse palito de dente, como ele tem a ponta afiada, vocês podem trabalhar com um palito de churrasco, palito de picolé, né? Ou passar a ponta do palito, né, em alguma superfície para que essa ponta ela fique menos como é que eu poderia falar? Menos provável do aluno se machucar, tá certo? Então, veja que os palitos subiram, né? Agora, a gente precisa de outras massinhas aqui, ó, para fazer o quê? A base superior. Como a gente falou há pouco tempo, para ser um prisma, a base que tem embaixo é a mesma base que precisa ter em cima. Então, se inicialmente a gente já tinha o quadrado da base inferior, então agora a gente precisa fazer o quadrado da base superior. E tá aqui o meu cubo, claro que com outras medidas, porque eu não cortei o palito do tamanho do cubo que eu tinha, mas o objetivo não era fazer um cubo do mesmo tamanho, e sim um cubo, tá bom? Então tá aqui, ó. E aí é interessante a gente misturar os palitos, porque, por exemplo, misturar que eu digo no sentido do tamanho. Porque se eu quiser fazer, por exemplo, esse prisma aqui, eu não vou poder fazer só com palito de dente. Por quê? Os palitos de dente, eles têm o mesmo tamanho. Então, só consigo fazer o cubo, porque o cubo ele é todo igual em suas medidas. Para eu fazer esse daqui, que tem uma altura maior, eu vou precisar misturar os palitos. Tipo, fazer palito de dente na base e fazer palito de churrasco, por exemplo, para determinar a altura, para poder o meu prisma ficar mais comprido e representar, né, fazer a diferença entre o que seria um cubo e o que seria um paralelepípedo ou um prisma quadrangular, como a gente pode chamar isso, tá certo? Então, veja qual é a vantagem de a gente construir esses prismas ou essas pirâmides, tá bom? Com palito e massa de modelar. Porque se o seu objetivo for trabalhar os elementos que constituem um prisma, você vai precisar falar de vértice, de aresta e de faces. Aí o que acontece? Quando a gente faz com o palito e a massa de modelar, as massinhas elas ficam exatamente no lugar dos vértices, que seria, ó, como a gente reproduziu aqui o cubo, essas pontinhas aqui das figuras, né? Para a gente falar de ponta, de quina, de vértice, talvez não fique tão visual para o aluno, mas a partir do momento que ele vê as massinhas, ele vê exatamente o que é o vértice, aonde os vértices estão e quantos vértices a figura tem, inclusive, porque claramente a gente vê aqui que existem aí 8 vértices. O outro elemento que tem nessas figuras são as arestas. E aqui, nesse caso, as arestas estão representadas pelos palitos. Então, as crianças também, os alunos, podem contar os palitos e dizer quantas arestas existem em um cubo. É interessante que a gente oriente que a contagem seja feita da seguinte forma. Quantos palitos tem na base inferior? 1, 2, 3, 4. Quantos palitos a gente colocou subindo, né? Espetando e fazendo a altura. A gente colocou 1, 2, 3, 4 também. E quantos palitos estão formando a base superior? 1, 2, 3, 4. Então, se são 4 na base inferior, 4 fazendo as alturas e 4 fazendo a base superior, significa dizer que tem 12 palitos. E por que a gente deve orientar o aluno a contar dessa forma? Porque se ele começar a contar aleatoriamente, subindo e descendo o dedinho para contar as arestas, ele pode se confundir nessa contagem. Então, é interessante que a gente auxilie, oriente, que ele conte a base inferior, conte os palitos que precisou para fazer as laterais e, por fim, conte os palitos que precisou para fazer a base superior. E aí ele vai ter a quantidade de arestas, né? Qual é o outro elemento que essas figuras tridimensionais têm? Então, elas também têm faces. Nesse caso dos palitos da massa de modelar, as faces elas ficam vazadas.
Porque as faces, elas são exatamente o que eles querem chamar de lado. E a gente não pode chamar de lado, porque o que a gente chama de lado são as figuras que não têm volume, as figuras bidimensionais. Nas figuras tridimensionais, o que eles querem chamar de lado são as faces. Então, veja que esse cubo, imagine um dadinho, se você tiver com dificuldade de entender o que é a face. Um dado, geralmente, dado comum, ele tem 6 lados, né? Tem até um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, representando de 1 a 6. Então, esses lados, que as crianças, os alunos tendem a chamar de lado, são as faces. Então, aqui a gente trabalha aresta sendo representada pelos palitos, vértice sendo representado pela massinha, e a aresta fica vazada, que aí você pode, inclusive você pode pedir para ele numerar, ó. Se eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5 e depois 6, né? Porque girando assim, sem fazer nenhuma marcação, o aluno pode confundir o que ele já contou e o que ele não contou ainda, tá certo? Mas será que a gente só consegue fazer os prismas com a massinha e o palito? De forma alguma, a gente também consegue fazer uma pirâmide. Como seria isso? Vamos desmanchar aqui a base superior, né? Porque o que caracteriza um prisma é exatamente o fato dos prismas terem duas bases iguais, uma inferior e outra superior, e a pirâmide não. A pirâmide ela só tem uma base. Então, o que acontece? Primeiro, eu deixar uma única base, que pode ser o próprio quadrado, tá certo? Essas alturas que subiram, para eu fazer uma outra base aqui e representar um prisma, para representar a pirâmide, eu faço assim, ó. Eu faço a união dessas arestas. E coloco uma única massinha aqui. Lembra que a característica principal da pirâmide é ter um único vértice? Pronto. Então, aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular, que seria essa pirâmide aqui, ó. Ela tem um quadrado na base e um único vértice. Da mesma forma que eu falei para vocês, não ficou na mesma altura, né, do sólido que eu tenho aqui de madeira, porque os palitos de dente, eles estão todos do mesmo tamanho. Se eu quero fazer uma pirâmide maior, eu poderia fazer a base com palito de dente e essas outras arestas aqui, com palito de churrasco, com palito de picolé, para ficar maior, tá? Aí alguém pode pensar assim, por que você só fez tanto o prisma como a pirâmide com uma base quadrangular? É só um exemplo, certo, gente? Vocês podem colocar aqui na base inferior a figura que vocês quiserem, que a gente já começou com o quadrado feito. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer aqui um triângulo, tiro um dos palitos, coloco um triângulo, né? Faço uma base em forma de triângulo e aí eu vou ter as duas opções, ou de subir os palitos, né, verticalmente, formando 90 graus, e fazer um outro triângulo aqui para fazer um prisma triangular, ou eu uno os palitos, coloco aqui uma única massinha para fazer uma pirâmide triangular. Então, essa figura aqui da base inferior, vocês que vão definir qual figura que vocês querem colocar. E aí, quando a figura da base inferior for definida, você também vai definir, vai dizer para o seu aluno, ou vai deixar que eles construam livremente. Vocês podem distribuir um sólido desse para cada aluno e pedir que eles reproduzam o sólido usando palito e massa de modelar, né? Então, faz a figura da base inferior. Se for um prisma, sobe os palitos verticalmente. Se for uma pirâmide, sobe os palitos se encontrando. E aí, se subir se encontrando, bota um único vértice. Se subir verticalmente, faz a mesma figura que está embaixo na face superior. E esses sólidos, eles são encontrados para serem vendidos na internet, certo? Os sólidos geométricos. Assim também como você pode pegar o que a gente já falou, né? Os objetos do dia a dia e pedir que eles representem com palito e massa de modelar. Também vai funcionar. Se você quiser avançar ainda mais a atividade, você pode disponibilizar tabelas onde o aluno iria colocar o nome do sólido construído, contabilizar quantas arestas, quantas faces, quantos vértices, né? Anotava. Se você fizer essa opção, você já vai estar trabalhando uma outra habilidade, que é o preenchimento de tabela. E depois que essas tabelas esses dados estiverem registrados, você pode explorar a tabela para
elaborar problema. Tanto você elaborar e os alunos resolverem olhando a tabela, consultando a tabela, ou pedir que os próprios alunos elaborem os problemas. Para essa ideia da tabela, é interessante agrupar os alunos em 3 ou 4, né? Fazer grupos de 3 ou 4 alunos, porque cada um faria o seu sólido e na tabela anotaria os dados das 4 figuras construídas pelo grupo. Então, essa é a nossa dica desse vídeo sobre como trabalhar os sólidos geométricos em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado.